Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia a reflexão de hoje, pode abrir em Atos capítulo 24. No final desta mensagem, darei a resposta à pergunta 657 e uma nova pergunta para testar seu conhecimento dessas escrituras. Mas eu quero fazer uma pergunta já nessa reflexão. O que assustou Félix? Nos últimos capítulos do livro de Atos, o historiador Lucas acompanhou o apóstolo Paulo e registrou suas experiências. Por volta de 58 depois de Cristo, Paulo foi preso em Jerusalém, foi transferido para Cesareia para ser julgado pelo governador ou procurador Antônio Félix. A primeira audiência foi uma formalidade, na qual o governador ouviu as acusações contra Paulo e a resposta do apóstolo. Félix não decidiu o caso, dizendo que ainda teria de ouvir o comandante responsável pela prisão de Paulo em Jerusalém. A Bíblia não diz se esse comandante chegou a Cesareia para testemunhar, mas diz que Félix chamou Paulo outra vez, em Atos 24, versículo 24. O governador e sua mulher Drusila ouviram as palavras de Paulo sobre Jesus. Diz o texto, em Atos 24, versículos 25 e 26, quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver oportunidade, mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Por que Félix ficou amedrontado? O relato de Atos oferece pistas para compreender a reação do governador à mensagem de Paulo. Paulo falou sobre a justiça para um homem encarregado de aplicar as leis romanas com integridade. Até hoje, símbolos da justiça, como aquela estátua na frente do Supremo Tribunal Federal em Brasília, tendem a mostrar uma figura com os olhos tapados, sugerindo que a justiça seja aplicada sem preconceitos. Félix, porém, demonstrou a preocupação política e a vontade de ganhar favores para manter sua posição. A mensagem sobre a justiça incomodava o governador. O apóstolo Paulo também falou sobre o domínio próprio. A mulher de Félix, citada em Atos 24, foi da família dos Herodes. Relatos históricos dizem que era muito conhecida por sua beleza. Ela era casada com outro homem quando Félix se apaixonou e conquistou Drusila para ser sua terceira esposa. Ele cedeu ao seu desejo carnal e desrespeitou a santidade do casamento. A mensagem sobre domínio próprio perturbou esse homem. O terceiro tema da conversa de Paulo, o juízo vindouro, completa a história. O homem corrupto e moralmente depravado teria motivo de tremer com medo quando confrontado com a noção de um julgamento divino. A mensagem sobre o juízo final assustou Félix. Como nós reagimos aos mesmos temas? Deus ainda deseja nossa justiça e domínio próprio e promete julgar todos. Hebreus 9, versículo 27 diz que depois da morte vem o juízo. E 2 Coríntios 5, versículo 10 diz que todos nós seremos julgados pelas obras feitas enquanto estamos nesse corpo, aqui na terra. Devemos refletir sobre a justiça, desenvolver domínio próprio e nos preparar para o juízo vindouro. Como prometi, agora a resposta à pergunta 657. Depois de batizar o etíope, Filipe evangelizou em vários lugares até parar em qual cidade? Alternativas: A. Cesareia, B. Tiro, C. Sidom ou D. Jope.
A resposta certa, alternativa A, Cesareia. Diz Atos 8, versículo 40, mas Filipe foi visto outra vez em Azoto e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. É interessante que uns 20 anos depois, Paulo, Lucas e outros se hospedaram na casa de Filipe em Cesareia. Isso em Atos capítulo 21, versículo 8. E agora pode testar seu conhecimento com a pergunta de hoje. O livro de Cântico dos Cânticos é atribuído a qual autor? Alternativas: A. Isaías, B. Salomão, C. Moisés ou D. Davi. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Félix ficou assustado com a pregação de Paulo. E nós, quando ouvimos as mesmas mensagens, os mesmos temas de justiça, domínio próprio e o julgamento final, ficamos assustados? Qualquer coisa na nossa vida que não agrada a Deus é motivo de mudança, de arrependimento, de conversão ao nosso Senhor, porque nós queremos ser aprovados no julgamento final. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.